Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Ageu, capítulo 2 e o versículo 10, que diz: Farei tremer as nações e virá o desejado de todas as nações e encherá essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados irmãos, esse texto refere-se ao segundo templo, né? Pois visto que o primeiro templo fora destruído pelo rei Nabucodonosor, né? Quando ele levou o povo escrito para o cativeiro babilônico. E nós vemos que aí o segundo templo foi construído por Zorobabel, né? E aí mais um povo que voltou, né, do cativeiro babilônico, que vira, que conheceram aquele grande templo construído por Salomão, e agora via aquele segundo templo, um templo menor, né, sem muito luxo, né, sem muita riqueza como o primeiro templo. O povo chorava, se lastimava, né, porque o templo era menor. Mas aí Deus animou o povo, Deus animou a Zorobabel, né, e Deus disse a ele que ainda outra vez o Senhor faria tremer as nações, não é? Faria, e virá o desejado de todas as nações, e encheriam esse templo de glória. E aí nós vemos que muitas pessoas pregam esse texto como uma referência ao reino futuro de Cristo. E havia muito pregador dizendo: virá o desejado das nações, seria Jesus. Mas aqui não significa isso. Ele está dizendo: o desejado das nações é a riqueza das nações, é a glória das nações, é o ouro que as nações traziam. Porque nós vemos que o primeiro templo foi construído com muito ouro, muita prata, muita madeira de faia, né, que veio lá de Tiro, de Sidom, e tinha muita glória que Salomão fez. Esse ouro todo foi levado para a Babilônia, mas nós vemos que não é o templo, não é a glória do templo, não é a formosura do templo. Hoje tem muita gente querendo fazer muitos templos caros, gastando muito dinheiro com o templo, gastando muito dinheiro com reforma, derruba uma coisa, faz outra, acha que é o templo, a beleza do templo que vai atrair a presença e a glória de Deus, e não é assim. A presença de Deus se revela. Jesus diz: o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Em qualquer lugar que um homem, uma mulher invocar a Deus com sinceridade, Deus está ali. Mas é necessário um tempo, sim, para se congregar. Mas não é porque o templo seja humilde que a presença de Deus não está ali. A presença de Deus só está se for feito em um templo grande, luxuoso, que dispense muito dinheiro, até trazendo peso financeiro para os pobres, para os mais necessitados daquela cidade. Não, o povo que viu o templo de Salomão ficou triste em referência, em relação àquele tempo que era menor. Mas aí Deus entra em ação e diz: ainda outra vez farei tremer as nações, farei tremer os povos, e aí virá o desejado de todas as nações e encherei essa casa de glória. O Senhor se referia, né, que Deus ia abrir o coração das nações, do rei da terra, para trazer ouro, prata, né, para que aquela casa fosse cheia de glória. Isso não se refere repito, a Jesus do seu reinado, né? Essa casa de glória que o Senhor está falando seria mesmo pedras preciosas, ouro, prata, glória material, e não a presença física de Jesus, como alguns pregadores pregam. Nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 22, né? Capítulo 22, onde o Senhor também falando, né, sobre a cidade de Deus, né? Ele diz que os reis da terra trarão para si a sua glória. Do mesmo jeito, né? O desejado das nações, a glória das nações, aquilo que as nações dizem, sua glória, seu ouro, seu prata, né, para embelezamento da casa de Deus. É a isso que se refere, e não a presença física de Jesus que encheria a casa de glória. É verdade, sim, que Jesus na casa, a glória de Deus é diferente dessa glória desejada das nações aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos.